Já estamos no ar. Boa tarde, pessoal. Aqui Ronaldo Risseto, sou coordenador do Grupo de Apoio Amor Exigente da Cidade Ademar. Estamos aqui começando a nossa live. Como a gente pode ver, não tem ninguém, então eu só estou falando para mim mesmo, né, Sandra e Mônica? Não, tudo bem. A gente não consegue ver, né? Não, você não consegue ver as pessoas? Quantidade de pessoas? Ah, não, você teria que estar no teu Facebook, né? Não tem ninguém ainda, estamos só conversando. É só uma questão de... Então, é bom que ele não tem que... Opa! O que eu faço... Travou ali o dele. Ronaldo, acho que está um pouco travada a sua conexão. Melhorou agora? Voltou? Agora voltou. A imagem voltou. está estranha, mas tá bom. A imagem não está boa ainda. Espera um pouquinho, deixa eu ver o que eu faço aqui. Estou tentando ver se eu posso fazer uma coisa aqui para... Bom, como é que tá? Tá bom para vocês? Está começando? A gente escuta bem, só a imagem sua que está um pouquinho desfocada, mas dá para escutar bem. Tá para você também, Sandra? Tá bem. Tá meio desfocada, mas tudo bem. Coisa estranha. Bom, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Uma alegria muito grande estar aqui na nossa live. Uma honra, na verdade, o Grupo Cidade Ademar de Amor Exigente, recebendo duas personagens importantíssimas na saúde, né? Pessoas que têm uma capacidade única e que têm essa missão de cuidar da vida das pessoas. Na verdade, eu acho que esse talvez seja a grande missão dessas duas pessoas. Eu gostaria de apresentar, então, primeiro a Sandra Marques. Sandra Marques é a coordenadora da... Sandra, me ajuda aí, que eu esqueci o papelzinho aqui. Bom, a Sandra vai se apresentar, né? A Sandra e a Mônica Andrés, né? Eu gostaria que elas se apresentassem agora. Olá, gente, boa tarde. Sou a Sandra Marques, estou na coordenação estadual do Programa de Tabagismo aqui no estado de São Paulo, que é vinculado ao Instituto Nacional do Câncer, Ministério da Saúde, e eu estou no CRATOD, que é o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas da Secretaria de Estado da Saúde. Ministério da Saúde, e estou no CRATOD. E a Mônica? Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas. Sim, bom, eu sou a Mônica Andrés, sou psicóloga e sou diretora executiva da ACT Promoção de Saúde, que é uma organização não governamental, com sede aqui em São Paulo e também representantes aí no Rio de Janeiro e Brasília. E depois eu vou contar um pouquinho mais para vocês o que é a ACT, para que quem não conhece ainda tenha a oportunidade de conhecer. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, cumprimentar Ronaldo, Sandra, que já é uma parceira de longa data, e agradecer também ao Ronaldo pela oportunidade de estar aqui hoje. Imagina, é uma grande alegria, como eu falei, ter vocês duas aqui para a gente discutir um assunto muito interessante para mim, que trabalho também, como vocês, há um bom tempo nessa área. Conversar sobre cigarro é sempre um desafio, porque poucas pessoas ainda no Amor Exigente, particularmente, considera cigarro uma droga, né? As pessoas pensam em droga com vários vertentes, mas quando passa no cigarro, eles falam, não tem problema não. Tanto que é muito comum nas famílias, já que nós estamos falando de família, a pessoa fala assim, não, ele está na comunidade, eles tiraram todas as drogas dele, mas deixaram para o cigarro. Quer dizer, para ela deixar para o cigarro é uma condição natural, né? E eu queria começar até lendo um texto referente a um trabalho que já foi publicado há algum tempo, né, e que inclusive o nosso coordenador de marketing, Thiago Bianchetti, postou no site do Amor Exigente, que fala assim: tabagismo é considerada a maior causa evitável de morte no mundo. Diz assim, estima-se que 100 milhões de pessoas tenham morrido no século XX em decorrência do fumo. E a OMS aponta 7 milhões de mortes ao ano nesse processo, sendo 12% de fumantes passivos. E aí que é uma das coisas que a gente sempre... Os passivos não ligam muito, né, de estar do lado da pessoa fumando, mas existe uma responsabilidade, uma causa direta sobre isso.
E ainda fala, no Brasil, volto a citar o texto do ano passado, no Brasil, 400 mortes por dia, 20 por hora, por doenças causadas pelo tabaco. Um impacto gigantesco na saúde e na economia. E eu fecho com o que eu achei interessante. Um oncologista, que é Vinícius Conceição, desse grupo Sonré, ele fala que de 100 casos de câncer, 40 são casos que se referem ao cigarro. Então, eu queria... a Sandra, não sei o que aconteceu. Sou eu que não estou enxergando ou a Sandra saiu mesmo? Ela tá fora do ar. Não sei se ela desligou a câmera ou... Não desliguei, não. Não está aparecendo. Entrou uma ligação, né? Entrou a ligação, a famosa ligação que você tem que dizer não, né, Sandra? Eu falei não. E não voltou ainda? Como eu volto? Não. Como eu volto? Não. Engraçado, Sandra, eu não sei. Você deveria voltar, porque quando você disse não, se você quiser sair e entrar de novo... não está voltando. Peraí, deixa eu ver aqui. Agora saiu mesmo. Era melhor que ela saiu. E eu lendo esse texto, sabe, Mônica, eu fiquei pensando, muitos de nós, né, que trabalhamos com as famílias mesmo, né, nós não temos, muitas das vezes, a ideia, a noção do que realmente é todo esse número, né, a grandiosidade desse número, né, um número que, quando eu li esse número, assim, falando de 400 mortes por dia, com 20 por hora, com doenças causadas pelo tabaco, uma referência tão grande, eu fico pensando como atingir as pessoas, né? Então eu penso, como você, né, já que a Sandra não está aqui, está chegando. Um minutinho, só para Sandra querida. Pronto, Sandrinha, está aí? Sim, eu desliguei as ligações, mas olha, me perdoem, mas era uma ligação da secretaria, mas tudo bem. Não, tá bom. Eles me mandam no plantão. Então, eu não sei se você chegou a ver a descrição que eu estava fazendo, né, sobre o que eu vi, que é quase uma pandemia também para mim, olhando para tudo isso, 400 mortes e tal. E a pergunta que eu queria, assim, só para a gente começar o nosso papo é como anda a consciência das pessoas hoje em dia com relação à situação do cigarro na vida delas, eu digo assim, na vida delas comunidade. Como é que você enxerga isso? No meu tempo era normal, obviamente, fumar, né, tanto que eu, garoto, comecei com uns 14 anos, com certeza, fumando aqueles famosos cigarros, o Continental, na época, Continental sem filtro, e eu ia fumar escondido, porque era bonito fumar, né? Mas como é que está hoje em dia essa ideia, a consciência das pessoas com relação ao cigarro? Eu gostaria de abrir com relação a essa pergunta. Você quer falar, amor? Posso falar? Tanto faz. Quer começar, pode começar, depois eu vou. Depois eu entro. Eu acho que se a gente considerar a sociedade como um todo, ou quem procure, quem lida na área de saúde mental, como a gente, por exemplo, que trabalha com esse público que se trata, quando começou o tratamento no SUS, em 2004, a gente teve uma demanda muito grande na atenção especializada, por exemplo, né? Nos CAPs, eram os lugares onde as pessoas procuravam o tratamento. Eu acho que o tabagismo, durante muito tempo, ele foi considerado, até por ser uma droga lícita, e ela não comprometer, talvez as pessoas não veem o comprometimento que a droga traz para o indivíduo que a utiliza, né? A gente não tem um comprometimento como o álcool, por exemplo, né? Eu quero falar de uma forma mais simples para que todo mundo entenda. Aí acho que as pessoas acreditam e têm uma noção ainda de que o cigarro ou o tabaco não fazem tanto mal quanto as outras drogas, principalmente quando você está falando de amor exigente, né? Nós somos grandes parceiros aí do amor exigente, então eu sinto muito isso, principalmente por trabalhar muito na área de saúde mental. Geralmente a última droga, às vezes por um bom tempo foi utilizada até como uma droga como redutora de danos das outras, né? Para deixar o paciente de uma forma, deixa, coitado, olha o tabaco, né? E aí a gente acaba negligenciando um pouco do ponto de vista de saúde pública, porque a gente está realmente falando de uma substância e que
é a causadora da primeira causa de morte evitável no mundo, né? Apesar da gente ter avançado muito nas políticas de tabaco aqui no Brasil, o Brasil é um exemplo no mundo, a Mônica está aí, ela vai falar muito melhor que eu disso. Hoje o bate-bola realmente é para a gente falar realmente da questão do tratamento e com essas regulações que o Brasil tem conseguido implementar, mas é exatamente isso, né? O desafio que a gente tem ainda em trazer para a população, eu acho que ainda falta um pouco de publicidade nesse aspecto. Enquanto coordenadora, eu sempre vinculei muito isso para o Ministério e para o INCA. Desculpa, gente, está saindo fora aqui. Hoje está tudo estranho. Aí. Se der dificuldade... Aí. Falei muito para o Ministério disso, então a questão do que tem muita gente que ainda acha que tabagismo e alcoolismo é um estilo de vida, né? Que não é uma dependência química, por exemplo, não é uma doença crônica. No fim, a gente nem vai fazer a apresentação, né, Ronaldo? Eu estava falando tudo isso lá atrás, mas tudo bem. Acho que, bom, Sandra, independente, até depois você fazer a apresentação, acho que o Ronaldo aí, né, acho que a gente tem tempo, acho que dá para fazer, sim. Eu só vou comentar um pouquinho disso que vocês estão falando, que eu acho que, assim, Ronaldo, esse é um problema tão grave que a Organização Mundial da Saúde fez o primeiro tratado de saúde pública internacional, a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, justamente reconhecendo que essa era uma epidemia, essa era algo que estava levando à morte milhões de pessoas anualmente e que era preciso fazer alguma coisa, né? Então, por mais que às vezes as pessoas não vissem diretamente o cigarro como vilão, até porque vinha muito recheado daquelas propagandas maravilhosas, parecia tudo muito bonito, etc., na verdade, ele é o grande causador de mortes, né? Então a gente vê mesmo hoje, né, em relação a outras drogas ilícitas e tal, que existe sim um problema muito grande para todos, para o usuário, para a família, para a sociedade, mas também o tabagismo é o grande fator que muitas vezes leva essa pessoa à morte, né? Que traz as doenças que vão levá-la à morte. Então, de fato, não se podia ignorar isso. Então, a Organização Mundial da Saúde acabou criando esse tratado internacional, do qual o Brasil faz parte, né? Então, é um tratado muito completo, no sentido dele ter todas, assim, as discussões sobre quais as medidas que os países devem adotar para que a gente tenha uma redução do tabagismo, para que a gente tenha uma redução da iniciação no tabagismo, né? Então, a gente tenha mais medidas preventivas também. E esse tratado, então, ele acabou sendo aquele que trouxe o grande norte para os países a respeito do que a gente deve adotar, né? Então, ele fala, por exemplo, da importância das leis antifumo, né? Que quando você proíbe o fumo num ambiente fechado, além de você proteger a saúde, né, das pessoas, não só do próprio fumante, mas também de quem está naquele ambiente, principalmente os trabalhadores, né, que ficavam nesses ambientes todos os dias, né, e aí em contato com a fumaça e tudo, além dele trazer essa medida direta, né, de proteção, ele acaba também levando, né, a muitas vezes redução do consumo, né, a uma denormalização, ou seja, não é mais normal fumar no avião, nem fumar no bar e no restaurante, né, quer dizer, uma coisa que antes acabava sendo um grande foco de estímulo para a iniciação, né, o jovem ia numa balada e tal, e ali todo mundo fumava, então ele acaba, para se sentir integrado e tudo mais, começando a fumar. E na medida que a gente tem esse ambiente que não favorece muito essa iniciação, não estimula muito isso, consequentemente isso traz um benefício, né? Então a gente avalia que essas políticas públicas, né, eu citei a questão da lei antifumo, mas a gente tem várias outras, né, a restrição da publicidade, a questão do preço e imposto, porque também se ele é muito barato, ele acaba facilitando também a iniciação pelo jovem, a questão de você ter as advertências sanitárias, ou seja, todas essas políticas, elas estão contidas ali naquele tratado,
e é muito importante que o Brasil tenha ratificado e trabalhe para continuar implementando essas medidas, porque eu acho que a gente já avançou, a gente tem no Brasil, historicamente, uma redução da prevalência do tabagismo, que é muito bom, o que não se compara em muitas outras áreas da saúde, que não conseguiram um sucesso tão grande, né? Então, acho que a gente vê que essas medidas funcionam, mas a gente tem que ficar muito atento, porque ainda faltam muitas coisas para implementar, e infelizmente, na pesquisa Vigitel, né, que é feita pelo governo todo ano, de 2018 para 2019, pela primeira vez desde 2006, houve um aumento de número de fumantes. Então, aí a gente tem que começar a ficar alerta, né? Quer dizer, nisso que você falou, de repente as pessoas têm o conhecimento de que faz mal, mas será que a gente está relaxando de alguma forma, de novo, e não falar mais desse tema? As pessoas acham que já está tudo resolvido, não precisa fazer mais nada, né? Ou então, quando a gente tem agora os novos produtos chegando ao mercado, você tem aí o grande uso do narguile, por exemplo, jovens, que não era presente no Brasil e, de repente, começou a estar presente em muitos lugares, novos produtos eletrônicos que também são proibidos de ser vendidos no Brasil, mas que, infelizmente, às vezes são encontrados em mercado ilegal, até na própria internet. Então, são todas questões que a gente acho que tem que ter atenção, no sentido de falar que isso não acabou, esse trabalho não acabou, né? A gente teve conquistas, sim, mas certamente a gente precisa continuar falando a respeito disso e avançando na adoção das políticas para que a gente não tenha, de novo, um problema tão grande de tabagismo como a gente tinha no passado. Em 1989, o índice de fumantes no Brasil era em torno de 35% de pessoas, de brasileiros, e agora, né, segundo o Vigitel, está em torno de 10%, né, foi 9,8%. Então, houve uma redução, mas já houve um aumento de 2018 para 2019. Então, a gente precisa continuar falando disso, precisa continuar atuando para que a gente não veja de novo isso crescer. Isso que a Mônica talvez está falando... Opa. Não, eu ia falar, eu só ia completar assim. Eu imagino que seja isso. Quando o processo está no andamento, está na queda, a tendência da gente é aliviar a pressão sobre o projeto, né? De falar, não, temos que... A missão é zero, né? A missão é zero, tipo, quando está chegando perto, você vai aliviando, né? E aí que pode acontecer o retorno e começar com novas investidas na indústria, como eles têm se mantido investidas comerciais, marketing o tempo todo, né? Então é muito interessante isso mesmo. Fala, Sandra. Até porque o que a Mônica falou, acho que é metade da minha apresentação, mas eu ia falar um pouquinho da Convenção Quadro, mas assim, os desafios que a gente tem ainda pela frente, não só nos novos produtos, mas na questão do mercado ilícito também, né? Isso é um grande desafio aqui para as coordenações. São Paulo participa sempre das reuniões do Ministério, porque é uma rota de tráfico do mercado ilícito, né? E o mercado que está ligado à facção criminosa, que está ligado, sim, ao crime, financiamento, talvez, de drogas ilícitas, né? Então, é uma série de pautas que acabam interagindo e agindo diretamente no Programa Nacional de Controle do Tabagismo. O programa e a convenção têm 38 artigos e, assim, está em todos os ministérios, né? Então, à medida que você está em praticamente todos os ministérios, você acaba tendo também uma intersetorialidade aqui no estado de São Paulo. E isso precisa ser trabalhado de uma forma mais efetiva para que a coisa aconteça, né? No 7º relatório, ano passado, que a gente teve o prazer de receber aqui a OMS fazendo o lançamento em julho, no Rio de Janeiro, foi falado sobre o quanto de desafio ainda a gente tem pela frente em questão de tratar fumantes, né? Então, a gente está falando de organização de rede, né? De uma forma mais efetiva, porque a queda na prevalência ocorreu sim, mas existe ainda uma dificuldade na rede, na organização, de como ela é feita, de como ela é distribuída, né? Então, esse é o nosso grande desafio, as políticas de implementação, né? Acho que em todas as áreas. A gente acaba vendo muito estudo, né, sobre várias coisas, é uma coisa que eu tenho pautado muito ultimamente sobre isso, mas a gente esquece de como se faz a política implementada. Claro.
né? Porque, assim, a gente precisa não só dos artigos, mas meios e articulação para que isso aconteça. Porque, senão, a gente não tem efetividade na ponta, né? Então, eu tenho esse grande desafio aqui, organizar rede, fluxos que já deviam estar estabelecidos lá atrás. Então, isso é uma dificuldade mesmo e que a gente trata e viu claramente, principalmente em função da pandemia, né? Claro. Você quer, Sandra, eu estava pensando, você quer que eu coloque a apresentação aqui agora para você já ir trazendo porque ela? a apresentação era só para orientar mesmo as pessoas, mas se você quiser passar também, Eu acho, a Mônica já falou aí, mas... Não, mas não faz mal, nós podemos continuar conversando enquanto está passando, tá? Fica Mas à vontade. eu vou trouxe aproveitar. também alguns dados de São Paulo, né? Assim, do que a gente tem observado durante a pandemia, o que aconteceu, como é que a gente está tratando os serviços agora, como é que a gente está trabalhando com o usuário. Então, acho que é bacana também da gente conversar sobre isso, né? É uma oportunidade, Com certeza, vamos lá. até porque a live é justamente pelo Dia Nacional Sem Isso Tabaco, que é o que eu ia falar. Claro. 29 de agosto, né? Por isso essa parceria aí da questão de trabalhar também regulação nos municípios. Pode passar. Tá bom? Então, vamos lá? Você vai me orientando, tá? Vai, pode Então, passar. essa aqui é a apresentação do Cratode. A apresentação do que é o Cratode, que é uma unidade da Secretaria, né? A gente fala um pouquinho de tabagismo e saúde pública. Basicamente, o que você falou no texto, e a Mônica também, né? Acho importante dizer que o tabagismo também é uma doença que é fator de risco. As pessoas confundem muito isso, mas que é fator de risco de 50 ou mais tipos de doenças. Pode passar. E aí eu trouxe um pouquinho da questão... Espera aí que está vindo. Já entrou o novo slide aí? Entrou. Só eu vou pedir para você fechar o microfone aí. Desculpe. Agora pegou, hein? Porque eu não consigo entrar no microfone. Eu não consigo... Peraí. Desculpa. É porque... Como? Não sei o que eu faço. Peraí. Calma. Muita calma nessa hora. Bom, o tabagismo é uma doença crônica, é um tipo de dependência química, é considerado também uma doença pediátrica, isso é importantíssimo, porque a iniciação se dá muito precocemente, né? Aqui no Brasil, de 14 a 18 anos, mas existem países na Ásia, por exemplo, que são grandes produtores de tabaco, onde a gente tem iniciação até numa idade mais tenra, né? A gente também está falando de um tipo de dependência química muito especial, que demorou muito tempo, segundo os estudos, para ser incluída como uma dependência química e de transtorno de uso e abuso de substância. Isso é muito importante do ponto de vista de quando a gente faz assistência, por exemplo, todo o manejo dos grupos é em saúde mental, né? Então, o quanto a gente precisa qualificar também essas equipes, e a gente está tendo esse cuidado mais humanizado também. Ontem eu recebi um áudio até de uma psicóloga da rede sobre essas capacitações que a gente tem trazido para a rede, como elas estão mais humanizadas e pensando mesmo nesse contexto da área de saúde mental. Porque hoje quem fuma sempre tem um transtorno psiquiátrico associado. A maioria das pessoas que ainda fumam podem ter outros transtornos associados ao tabagismo, né? Isso a gente tem notado, inclusive, na coleta de dados. Nosso instrumento de coleta de dados nos tem trazido isso, essas questões. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Pode passar? O tabagismo é uma dependência química. Eu acho que eu carrego essa bandeira praticamente desde que eu entrei. Isso influencia muito a rede, né? Não existe um protocolo rígido, é um tratamento individualizado que deve ser respeitado para cada paciente, né? A gente tem uma extrema dificuldade nisso, as pessoas recaem, a gente tem que fazer prevenção de recaída, a gente tem que fazer treinamento de habilidades sociais
como outra droga e outra substância. Pode passar? Aí é mais ou menos o que vocês falaram, só que eu acho que vale a pena dizer que 57 bilhões que o Brasil gasta ao ano com tabagismo e doenças tabaco relacionadas, e saiu um estudo ontem no INCA, foi publicado, inclusive falando que a gente gasta o dobro, né, Mônica, do valor por cada paciente aí, porque a indústria acaba investindo contra, a gente pode falar um pouquinho disso depois na discussão. E o Brasil ainda tem 20 milhões de fumantes, né? 12,6% de todas as mortes ocorrem devido ao tabagismo, com doenças tabaco-relacionadas. Então, a gente está falando de doenças cardiovasculares, respiratórias, cânceres, né? A gente tem trabalhado bastante também com a rede e o programa de saúde bucal, como uma estratégia de inclusão do profissional, do cirurgião dentista, inclusive para fazer esse rastreamento não só de câncer, mas também propiciar o tratamento do tabagismo à população, porque a gente tem um cirurgião dentista, pelo menos, em cada município do estado de São Paulo. Então, as causas que eu já falei, pode passar? Convenção Quadro, a Mônica falou super bem dela, né? Eu acho que tudo vem daí, né? Quem dera a gente tivesse em políticas de drogas uma convenção quadro para cada uma, né? A gente teria um norte para as pessoas, a gente não ficar discutindo tanta coisa que a gente já tem um grande exemplo no tabaco. Pode passar? Aí eu trouxe as questões um pouquinho do relatório, né? Que é a questão da tributação, quanto foram importantes as medidas que a Mônica citou para a queda na prevalência, se basearam principalmente no M-Power, que é um instrumento de implementação de algumas medidas essenciais para que essa queda de prevalência acontecesse, onde você pode falar da aumento da tributação, tratamento para fumar, oferecer ajuda, como a gente fala, proteger a população com informação, né? Monitorar e tratar o uso desse tabaco, ou seja, as pesquisas nacional, Vigitel, Pesquisa Nacional de Saúde, PETAB, são várias pesquisas nacionais, LENAD, né? Onde a gente teve um levantamento justamente dessa população e o quanto a gente tem trabalhado e a importância por exemplo, da linha de fumo, né? Qual é a importância dos ambientes livres de tabaco. A gente trabalha muito, eu acho que uma das grandes sacadas que o Brasil teve, e isso a gente deve mesmo a essa turma anterior, a Mônica estava presente, foi no lançamento da linha de fumo, porque a gente fez em São Paulo, esse ano a gente completou 11 anos da lei, e federal em 2014, né? Mas o quanto isso expandiu o programa e a conscientização da população em relação ao que o fumante impacta em conviver com outras pessoas, impacta o meio ambiente, né? O quanto isso a gente tem que trabalhar no entendimento dessa população, né? O quanto a gente tem trabalhado isso intersetorialmente. Agora a gente já está com uma questão de tentar fazer uma nota técnica conjunta com a Secretaria de Administração Penitenciária, justamente nessa linha de cuidado que é fundamental para todo tipo de população, né? E a população privada de liberdade é uma população que nos preocupa, os índices de tuberculose, de doenças respiratórias. No geral, a gente tem procurado trabalhar de uma forma mais intensa. Pode passar? Publicidade, propaganda, né? A gente está falando da Anvisa, que é uma agência reguladora. Isso aí foi a comemoração dos 10 anos, ano passado, a Mônica esteve presente, né? Foi bem bacana, porque a gente trouxe realmente uma concepção totalmente diferenciada. Quando você viaja para o exterior, é que você vê que o Brasil, como o Brasil está adiantado nesse aspecto. As pessoas, enquanto brasileiros, a gente sai do Brasil, a gente se incomoda,
né? Porque as pessoas ainda fumam muito em ambientes públicos. Pode mudar? Aí é mais ou menos a cobertura que nós temos hoje, pode mudar? No estado de São Paulo. E o tratamento, ele basicamente se dá através de um acompanhamento terapêutico e multiprofissional, isso que é bacana do programa, ele não é médico-centrado, né? Então, a gente tem o apoio medicamentoso após uma avaliação médica, mas a gente tem uma equipe multidisciplinar que trabalha na abordagem intensiva do tabagista. Isso, do ponto de vista de uma OBS, de uma equipe de saúde da família, é fundamental para que a gente faça essa abordagem já lá desde o agente comunitário, né? Então, a gente tem qualificado muitas equipes, o Cratod tem se empenhado muito nessa qualificação. A gente tem um grande desafio no SUS, que é a alta rotatividade dos profissionais de saúde. Então, a gente tem que estar sempre capacitando, qualificando, melhorando a expertise desses profissionais para que a coisa aconteça, né? Pode mudar. O tratamento se dá em 4 sessões estruturadas. É muito bacana o programa, porque assim as pessoas gostam muito da capacitação e do programa em si. Então, é um programa bem estruturado. O INCA tem um material muito rico, né? O Instituto Nacional do Câncer, e são 4 sessões estruturadas, semanais, durante o primeiro mês, quinzenais durante o segundo mês, e do terceiro mês até 1 ano, a gente faz um acompanhamento, uma manutenção mensal. Então, tudo que a gente falou das políticas de implementação, a questão da publicidade, regulação, ambiente livre de tabaco, tudo isso a gente foi juntando e a gente foi tendo uma queda na prevalência que foi fundamental. O que a Mônica comentou também do Vigitel de 2019 para 2020 é que a gente teve um aumento de 0,5 percentual, né? E que a gente acredita que também está ligado um pouco ao uso de algumas outras formas de consumo de tabaco, mas também muito em relação ao mercado ilícito, porque a gente acaba... São Paulo está fazendo a coleta esse ano sobre o tipo de cigarro que as pessoas utilizam, né? O Instituto Nacional do Câncer também. Então, a gente tem tentado trabalhar e fazer um levantamento, inclusive da quantidade de nicotina nesses maços de cigarro. Aí, falando um pouquinho da regulação e dos novos produtos, a RDC 46, que acho que a gente pode falar um pouquinho disso. A Mônica tem uma propriedade até melhor que eu, porque ela trabalha com isso ativamente na atividade de advocacy, né? Pode mudar. A gente pode discutir, mas o nosso grande desafio está no IQOS, nos cigarros eletrônicos, que a gente já tem uma publicação bacana também no INCA, mas o que é importante dizer é que assim, a indústria tem lançado esses produtos como uma política de redução de danos, né? Ela surgiu já um pouquinho mais lá para trás, e o que a gente está vendo, e aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos no ano passado, foi uma infecção, como a Evali, por exemplo, onde acometeu vários jovens, uma população muito grande de jovens, e que a gente tem que realmente estudar melhor isso, né? Essa é a proposição da Anvisa, quando ela mantém essa regulação, né? Então, é uma coisa que é bem vista, inclusive para quem trabalha na ponta, porque é muito difícil a entrada de novos produtos, porque você vê que qualquer coisa já dá uma alterada, a gente não pode largar a mão, né, Mônica, como a gente fala? Então, assim, esse aumento já sinaliza alguma coisa, uma renormalização, talvez, do tabagismo, através de uma epidemia de narguilé, que a gente vê direto, né, os grupinhos de jovens utilizando. Apesar de ser cultural, a Turquia, em 2015, foi a primeira que conseguiu fazer a implementação de todos os artigos, inclusive por ter sofrido um baque muito grande nos serviços de saúde, né, em função de doenças pulmonares e doenças tabaco relacionadas.
Essas são publicações do Instituto Nacional do Câncer que as pessoas podem acessar pelo site, inclusive do Ministério da Saúde. Pode mudar? Eu trouxe um pouquinho os dados do FormSUS que a gente tem coletado, que eu acho que é importante, porque assim, a quantidade, o ano passado, pode passar, a gente tratou cerca de 45 mil pacientes, né, no programa, mais mulheres do que homens. A gente entende também, e a gente já tem estudo sobre isso, a mulher procura mais tratamento que o homem, diferentemente das outras drogas, né? O tabagismo é uma droga, o tabaco é uma droga que as mulheres procuram mais tratamento. Pode passar? A gente também tem os dados da faixa etária, o público que procura mais o tratamento entre 18 e 59 anos, né? Então, é uma faixa etária que já tem algum comprometimento, apesar que tem aumentado muito esse ano a procura por jovens, principalmente em relação ao Covid, né? A infecção por Covid. Pode mudar? Não, já tá terminando. E comorbidades, como eu falei, o que a gente tem muito é hipertensão, a questão da saúde mental, os transtornos psiquiátricos, a gente tem coletado esses dados. Pode mudar? E o que a gente observou um pouquinho, eu tentei fazer até uma curva sobre isso, o quanto a gente estava ampliando o programa, né? A gente tem um grande desafio de um tempo para cá, a gente tem ampliado o programa, então cerca de 200 unidades, hoje a gente tem perto de 1.600. Porém, durante a Covid, a gente estava com uma expectativa de atendimento grande, tanto é que os 2 primeiros meses onde a gente conseguiu fazer uma coleta aí, porque a pandemia veio e atrapalhou tudo, a gente tinha uma previsão, o ano passado a gente teve o atendimento por volta de 12 mil pacientes, e fazendo essa previsão para agora, baseado nos 2 primeiros meses, a gente teve aí um total de 16 mil, né? Aumentou em 30% a procura de usuários pelo tratamento devido à epidemia. As pessoas têm falado muito mais nas infecções respiratórias, estão com mais receio, né? Então têm procurado muito mais o tratamento. O Cratódio, ano passado, o senhor secretário publicou uma resolução falando um pouquinho sobre o fluxo hospitalar, né? Então, como é que a gente estabelecia esse fluxo? Então, não só na atenção primária, mas a gente se preocupou em promover isso, foi excelente, principalmente porque agora, durante a pandemia, a gente conseguiu suprir alguns pacientes que estavam ansiosos, né? Porque não é só não fumar, né? As pessoas ficam ansiosas, elas ficam mais agitadas, e a questão da resolução veio a calhar bem durante a pandemia. Em 7 de abril, pode passar, nós conseguimos também que o senhor secretário lançasse a resolução, uma norma técnica, para que fizesse a orientação dos serviços enquanto atendimento individual, para não ter o grupo, né? Porque os grupos são um mecanismo pelo qual se faz o tratamento, né? O grupo terapêutico. Porém, durante a pandemia, a gente se viu de uma forma não se conseguia manter o tratamento durante a pandemia, né? Então, a gente soltou a resolução numa forma de orientar os serviços para que o atendimento fosse individualizado e a gente começasse a dar uma ideia do que seria um teleatendimento. Então, fazer um acompanhamento telefônico, fazer uma dispensação por 60 dias da medicação, para que a gente pudesse ter esse apoio. Isso foi fundamental, porque até que se os serviços se organizassem e fizessem os fluxos para a Covid, né? Em função da medida de que tudo foi surgindo diariamente, as coisas mudavam no Ministério,
se mudava aqui, né? A secretaria foi fazendo esse acompanhamento, o governo do estado foi fazendo de uma forma brilhante, a meu ver, porque ele foi organizando os fluxos de acordo com o que acontecia, porque era uma infecção que ninguém tinha noção do que era, não existiam estudos, a gente não sabia como evitar, foi feito isolamento social, se manteve definido em São Paulo por todo o tempo, né? Apesar do Brasil cada um fazer de uma forma, o São Paulo a gente conseguiu estabelecer um plano de contingência mais efetivo. Isso facilitou muito com que a gente organizasse de novo os serviços, né? Depois que estabelecesse o fluxo para a Covid. Nós temos feito reuniões mensais, pode mudar? O INCA também procurou lançar vários materiais falando sobre tabagismo passivo. As pessoas estão em casa e estão fumando mais. A população tem visto várias matérias a respeito disso. Estão fumando mais, estão usando álcool de uma forma mais intensa. E preocupados com isso, a gente tem orientado os pacientes e o Ministério também tem orientado. Pode mudar? E a forma como tratar, né? A gente sempre tenta trazer para a população que acesse sempre a... São Paulo tem uma questão do credenciamento, a gente tem um credenciamento das unidades. Então, se as pessoas acessarem o site do Cratod, por exemplo, tem uma organização dos serviços, né? Capacita-se as equipes, credencia a unidade, faz a dispensação farmacêutica, tem uma organização da rede, no município, tem um coordenador municipal que se reporta ao DRS, o Departamento Regional de Saúde, e isso tem sido fundamental para que a gente organize essa rede e a gente consiga fazer o atendimento. Então, o que a gente tem observado agora, a coleta a partir do dia 1º de setembro, é que a gente teve um aumento muito grande pela procura de tratamento, e é uma coisa que a gente vai ter que manter os profissionais atendendo durante a pandemia de uma forma diferenciada. Acho que a pandemia trouxe essa questão do teleatendimento como um mecanismo de inovação no tratamento, né? A gente vai ter que começar a construir outras formas de acompanhar o paciente, né? Inclusive para dar apoio para essa população, principalmente quando a gente tiver um momento de retração, de isolamento social, evitando que as pessoas vão às unidades de saúde e possam se contaminar de outra forma. É isso. Pode... Era uma apresentação simples que eu queria trazer. Quais foram os desafios aí durante a pandemia, justamente quando a gente teve uma retração geral, né, das unidades de saúde, todo mundo parou, começou a se ver o que a gente ia fazer, e a gente tentou organizar isso lá no comecinho dela, que foi em abril. Acho que a gente tem conseguido trabalhar de uma forma bem bacana, mas também o comprometimento da rede foi incrível. As reuniões têm demonstrado isso, que toda vez que a gente faz uma reunião, como os profissionais são criativos, né, Mônica? Então, assim, tem muito barulho. Ronaldo? Oi, tá travado? Não, é que tá vindo o som daí, eu acho. Travou? Aí, ótimo. Não, é o som só. Desculpa. Não, desculpa, tá bom. Então, eu achei maravilhoso. Eu queria fazer um comentário assim. No caso da ACT, Mônica, ela tem um trabalho que deve, de alguma forma, no advocacy, né, cobrir bastante desse processo que é feito pelo governo, não é? O que é a ACT? O que a ACT tem de... Qual é o objetivo maior da ACT, vamos dizer assim, né? Fora de ser promoção de saúde. Então, isso, a ACT é uma organização não governamental, né, que foi criada, acho que tem os microfones dando ruído, se vocês puderem deixar, acho que no mudo. O senhor também, Sandra, se der.
Então, a CT, na verdade, é uma organização não governamental e foi criada em 2006 para atuar mesmo com o controle do tabagismo. Então, a ideia era apoiar a implementação da Convenção Quadro no Brasil, esse tratado internacional que nós mencionamos, e também fortalecer o papel da sociedade civil, porque o Brasil tem uma atuação grande nessa área, a gente tem aí o Programa Nacional de Controle do Tabagismo existindo há mais de 20 anos, a gente tem um grupo técnico que atua com isso com muito comprometimento, mas era importante ter também a sociedade civil participando, porque às vezes o governo muda, as prioridades de governo mudam, então se a gente não tem também uma sociedade civil acompanhando o tema, cobrando para que ele continue na agenda, às vezes aquilo pode ser enfraquecido. Então a CT nasceu com esse objetivo, e faz isso então acompanhando como é que está a implementação da convenção. A gente levou na época a ideia para o governador de São Paulo, que era o José Serra naquele período, de fazer a adoção da lei, de ter uma lei antifumo no Estado, né? E a partir de uma reunião com ele, depois de um certo período, então, ele acabou de fato propondo essa legislação, aí nós acompanhamos todo esse processo, indo à Assembleia Legislativa, discutindo quais eram as dificuldades, etc., para que isso pudesse ser implementado. E, finalmente, nós tivemos a lei estadual em São Paulo, que acabou servindo de modelo para vários outros estados no Brasil, até que a gente teve a lei nacional. E, da mesma forma, a gente acompanha as outras medidas também, né? Então, atua, por exemplo, na questão agora, que é um grande desafio, né, que a Anvisa publicou em 2012, uma proibição do uso de sabores e aromas nos cigarros, que é alguma coisa que se utiliza para atrair o jovem, né? Você coloca um cigarro ali, sabor de menta, de baunilha, de cravo e várias outras coisas, e isso acaba facilitando a iniciação. E a Anvisa proibiu, porém, isso até hoje não foi implementado por causa de uma judicialização por parte da indústria. Então, nós acompanhamos também, participamos, inclusive, do processo como parte interessada no tema, né? Então, a CT atua para que as políticas, de fato, possam avançar. E a gente atua para isso, seja indo lá no Congresso, conversando com o deputado, tentando pressionar o ministro, conversando lá também, inclusive, no STF, né, quando foi julgado esse tema dos aditivos. Também fazemos campanhas, pesquisas, né, pesquisa com a população, para saber, a população está entendendo por quê? Será que precisa de mais informação? E depois também lançamos campanhas, justamente a partir desses dados, né? Então, o que é importante falar? Quando a gente teve, por exemplo, a discussão da lei antifumo, as pessoas diziam, mas se você não quer fumar, vai para outro bar, né? Não precisa ficar naquele ambiente. E não pensavam no trabalhador, né? Então, a gente fez uma campanha justamente com foco no trabalhador, mostrando que ele não tinha essa opção de ir embora, né? Ele acabava ficando exposto a toda aquela fumaça se não houvesse, de fato, a lei presente. Então, hoje a gente está também com duas campanhas que até, não sei se tem como compartilhar a tela aqui, se tiver eu até mostro a campanha, senão eu convido vocês a conhecer. Acho que eu vou tentar, então. Uma delas, pode ser? Você pode, se quiser compartilhar, você pode. Tá, eu vou colocar aqui, então. Uma delas é sobre a questão... Opa, peraí. Só ver se... Primeiro eu tenho que apertar aqui, eu acho. Pronto, vocês me dizem se entrou aí. Entrou? Não. Não ainda? Acho que agora vai. Ainda não. Eu estou tentando colocar aqui, mas acho que não está indo. Então, vou deixar para... infelizmente, eu não... site, né? Mas eu coloco pelo site. Uma delas é a campanha que fala sobre a questão justamente dos novos produtos, né, que são os produtos eletrônicos, cigarro eletrônico, tabaco aquecido, né, que são produtos que a indústria tenta introduzir no mercado brasileiro e que muita gente acha que não vicia, que se eu passar para o vape, eu estou deixando de fumar. Isso não é verdade, né? Houve uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos mostrando que 99% desses produtos continham a nicotina, que é o fator que acaba provocando a dependência. Então, são produtos que sim, provocam dependência, são produtos que têm substâncias químicas tóxicas e isso tem que ser dito, né? Então, a gente coloca nessa campanha
algumas informações sobre isso. A campanha é vapevicia.org e eu acho que convido as pessoas a conhecerem. A gente tem também, com essa campanha, uma parceria, né, com a Associação Médica Brasileira. Eu tenho aqui, agora que você falou, eu estou aqui com o Vape Vicia. Você quer que eu passe? Pode compartilhar, então. E depois eu vou pedir então, para você daí compartilhar uma outra que é a nova, mas essa do Vape Vicia, ela fala então sobre esses produtos, né? E lá a gente tem, quem conhece essa página, vai ver, tem um videozinho com o Drauzio Varela, explicando um pouco sobre isso, tem todos os posts da campanha, quem puder e quiser compartilhar, né, para disseminar essa informação, é importante. Isso nós fizemos também em apoio à Anvisa, para que a Anvisa mantenha a proibição de venda desses produtos no Brasil, uma vez que a gente tem aí todo um mercado em queda, né, de consumo de tabaco, a gente vai introduzir um novo mercado com todo um apelo para o público jovem, a gente acaba tendo um risco de um retrocesso bastante grande, além do que, de fato, esses produtos não são inócuos e podem causar grandes danos à saúde. Essa é a campanha, né? Isso. Tá aparecendo? E aí, acho que esse primeiro post fala disso, né? Então vamos começar falando a verdade. E a verdade é que ela descobriu uma outra forma de atrair consumidores, né? Unindo duas formas aí de vício, que é, por um lado, a tecnologia, né? Que é todo um produto bastante atraente para jovem, né? Inovador. Alguns parecem pendrive, outros parecem ali quase que um telefone celular moderno, né? Um iPhone, essas coisas. E junto com a nicotina, junto com as substâncias tóxicas. Então, é um alerta que se faz nessa campanha. E a campanha mais recente que nós temos, que até nós lançamos ontem, também em consideração ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, é a campanha chamada Conta do Cigarro, que a gente já tinha uma primeira também, contadocigarro.org.br. Ronaldo, se você conseguir acessar aí, a gente mostra também. Mas tem uma nova versão dessa campanha, que já existe há algum tempo, mas que a gente reformulou agora, alertando para aquilo que até a Sandra mencionou na apresentação dela, que é o custo associado ao tratamento de doenças relacionadas ao tabagismo. E ali a gente tem 57 bilhões ao ano de custos de tratamento dessas doenças. E às vezes as pessoas falam, mas a indústria também paga muito imposto, né? E não sabem que o imposto anual que a indústria paga é em torno de 13 bilhões, ou seja, esse déficit de 44 bilhões fica para a sociedade, né? A gente acaba ficando com o ônus, enquanto eles ficam lá com o bônus, né? Com os lucros, e a gente fica com o problema, não só todo o problema associado ao próprio fumante que vivencia, né, a doença, às vezes até a morte e os familiares que sofrem com isso, mas também, do ponto de vista econômico, é um impacto muito grande, né? Então, a gente alerta nessa campanha do Vape Vicia, aliás, nessa campanha da Conta do Cigarro, justamente para essa conta, que essa conta não fecha e que o Brasil não pode mais deixar de cobrar essa conta. Então, nos Estados Unidos, a indústria sofreu uma ação judicial, eles fizeram um acordo e eles já pagaram mais de 160 bilhões de dólares para a sociedade, meio como uma forma de ressarcir os danos causados pelo tabagismo. E aqui no Brasil, a Advocacia Geral da União entrou com uma ação também para cobrar essa conta, mas a indústria, lógico, não quer pagar, né? Então, a gente, na campanha, alerta para isso também. Nós não podemos abrir mão desse dinheiro, ainda mais agora, enfrentando esse período, né, de pandemia, de Covid, onde ficou muito claro a importância de um sistema de saúde fortalecido, a importância que as pessoas possam ter acesso, né, a todos os tipos de tratamento. Então, a saúde não pode mais abrir mão desse dinheiro e não é a sociedade que tem que pagar essa conta. A indústria tem sua parcela de responsabilidade, ela promove esse produto, ela muitas vezes deixou de informar o que, de fato, ele representava e atualmente ela fica somente com os lucros. Então, a campanha alerta para isso e fala:
apoia, né, a ação da AGU e fala da necessidade da gente cobrar essa conta. Então, aí está também o site da campanha, né? A gente tem alguns novos posts para mídias sociais, Facebook, etc. Mas esse é um videozinho, mas que fala um pouquinho dessa questão de que a gente acaba ficando no prejuízo, né? Então, a CT tem um pouco esse papel, não só de acompanhar e cobrar pela implementação das políticas públicas, como também alertar a população, produzir campanhas e capacitar outras organizações parceiras, né? Então, contribuir para que outras organizações também tenham voz ativa. A gente sabe que a gente trabalha num campo onde os interesses políticos, econômicos são muito grandes, né? Você pega a indústria do tabaco, ela é gigantesca, né? Uma multinacional com penetração mundial. E nós somos apenas, né, uma organização pequena e tudo mais, mas se você se une, se você trabalha em conjunto com outras organizações de todo o Brasil, com legitimidade naquilo que você fala, a sua voz consegue ser ouvida. Então, isso eu acho que é algo extremamente importante também do trabalho da CT, reunir pessoas, reunir organizações, para que juntas a gente possa ter mais voz. Acho que, em breves palavras, é isso. São grandes parceiros, né? Aliás, é muito do que a gente trabalha hoje. A Mônica, um pouquinho antes da pandemia, a gente ia fazer um evento bem bacana, né, em relação a isso, né, Mônica? Sensibilizar os gestores, inclusive, em relação a isso. Esse é um trabalho que a gente tem desenvolvido também no Cratod, de formar gestores mais eficientes do ponto de vista resolutivo de implementação. O que ela está falando aí, a gente pode fazer no município, né? Não precisa fazer só no Ministério, a gente pode fazer a implementação da regulação no município, leis locais que nos permitam esse engajamento com o serviço de saúde, com tratamento. Então, a gente tem que trabalhar a política intersetorialmente mesmo. Então, tudo isso que ela falou, que a gente traz nas capacitações, então, a gente procura formar pessoas que realmente vivenciem a política que elas estão atuando, né? De uma forma mais efetiva. É dessa forma que a gente consegue implementar, ver onde que tem que articular, conhecer mais a fundo tudo que a gente tem trabalhado. Isso é fundamental. Né? E nisso tudo, Mônica, o que me chama muito a atenção, toda vez que se fala em advocacy, me chama a atenção o compromisso da população, né? Porque recentemente nós estamos com um trabalho numa organização americana e o advocate lá fora, ele é muito importante, né? Esse advocate que eles chamam. A pergunta é, o brasileiro tem esse perfil voltado para essa linha que vocês estão trabalhando? Você sente que o brasileiro se envolve de tal maneira que a ACM tenha apoio de outras pessoas? Então, olha, eu acho que nós temos um campo muito grande a desenvolver ainda, né? Porque, na verdade, eu acho que assim, a CT acabou sendo uma das organizações que se destacou um pouco nesse aspecto do advocacy, porque poucas organizações faziam isso. E mesmo a gente, se for contar um exemplo pessoal, quando eu comecei a fazer advocacy, digamos assim, que nem sabia desse nome ainda, eu me lembro que a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir a Brasília e que me falaram, olha, vamos lá, né, falar com os senadores, deputados e tal, e eu lembro da minha reação que foi pensar assim, mas será que não sei nem se eles vão me ouvir, né? Eu não conheço ninguém, assim, não tinha um contato direto com ninguém lá, e aí você fica um pouco intimidado, às vezes achando que a sua voz é pouco, não vai fazer tanta diferença, né? E, na verdade, quando eu fui pela primeira vez, eu pude ver a importância desse trabalho, a importância de você estar presente, porque se você for pensar, essas organizações maiores, tipo a própria indústria do tabaco, ela tem muito recurso, ela quer ter muita influência política, então ela está lá direto. O que os deputados, os senadores escutam são os argumentos deles, são as visões deles. Quando a gente foi, eu me lembro que uma das coisas que eu ouvi foi, assim, agradecimento das pessoas, dizendo, olha que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês estão trazendo essas informações, porque só chega o outro lado, né? E aí a gente começou a ver a importância de você estar presente, de você começar a participar. E aí a CT começou a investir nisso e todo ano, inclusive, a gente costuma fazer, a gente estaria até em Brasília, né, Sandra? Se tudo tivesse normal, a gente até possivelmente estaria agora
em Brasília, que normalmente é próximo ao Dia Nacional de Combate ao Fumo, e aí a gente reúne um grupo grande, põe todo mundo no ônibus e vai para o Congresso, justamente para ter essa experiência, e as pessoas saem de lá, muitas vezes, bastante animadas, vendo que é possível fazer. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que, assim, todos nós temos potencial de fazer advocacy. E acho que o brasileiro também tem. E acho que agora, ainda mais que a gente tem acompanhado tantos problemas, né, tantas questões aí na área política e tudo, as pessoas têm opinado mais, têm tentado se informar mais. Eu acho que, claro que às vezes vem aí junto, né, todo esse problema de às vezes não estar tão bem informado assim, mas eu acho que é uma construção, né? Eu acho que é algo que tem que evoluir. Então, a participação das pessoas é muito importante. Eu acho que começa por isso, começar a perceber que eu tenho que ter acesso a essa informação, eu tenho direito a essa informação, e depois eu acho que ocupar um pouco mais esse lugar de cidadão, né? De que, assim, posso sim, por que eu não posso ir lá bater na porta? Por que eu não posso mandar uma carta? Por que eu não posso mandar um e-mail? Posso. E, às vezes, uma pequena coisa que se faz vai se somando a outra, e isso traz uma ação muito importante. Então, a gente valoriza e sempre estimula que as pessoas participem. E se não pode participar em nível federal, nacional, participa na sua cidade, né? Participa junto ao seu gestor, junto ao seu prefeito, ao seu vereador. São todas formas muito válidas e que trazem um impacto importante no nosso trabalho. E se uma pessoa tiver interesse em aderir a esse trabalho de advocacy da CT, ela é aberta para outros ou ela tem um tipo uma associação, tem alguma coisa assim? Não. Não, na verdade, a gente sempre convida as pessoas a conhecerem a CT, então acessar o site, actbr.org.br. A gente tem alguns cursos que às vezes são abertos também, então agora, por exemplo, a gente está com o andamento de um curso que é um curso online sobre a Agenda 2030, né, que engloba questões de saúde, mas não só questões de saúde, né, a questão do meio ambiente, a questão do combate à pobreza, né, de uma série combate à desigualdade. Isso tudo é pauta dentro dessa chamada Agenda 2030, né, que é meio que um compromisso mundial de melhorar, né, as condições que a gente tem de vida, condições do planeta e etc. E a gente tem um curso online sobre isso, que está em andamento. Então, às vezes a gente tem a oportunidade de alguns cursos online, por exemplo, esse é Advocacy para a Agenda 2030. A gente já teve outros relacionados a Advocacy para outros temas. Então, acompanhe, entre em contato, acho que é aberto para a gente poder trocar ideias, e quando a gente tiver como apoiar, ajudar de alguma maneira, seja através de um curso, seja através de algum material informativo, ou alguma orientação, a gente faz, sem dúvida alguma. A Mariana, isso, a Mariana até pôs aqui, eu vou deixar um pouco para as pessoas. Eu digo isso porque a gente acaba sentindo que as pessoas muitas vezes querem se envolver e não sabem como começar, viu, Mônica? E isso é uma grande oportunidade. E na parte do CRATOD, especificamente, não tem esse tipo de acesso, né, Sandra, para que as pessoas possam trabalhar junto com vocês, eu não sei. Estou sugerindo, perguntando mesmo, né? Como então, apoio, como voluntário. Sim, como voluntário, sim, mas a gente acaba formando os profissionais de saúde, né? Também, os multiplicadores, e aí a gente promove curso de gestores, sim, e promove o curso de advocacy. A gente promoveu o curso de advocacy, já é o segundo que a gente teve. A Mônica ia entrar na parceria agora em maio, né, Mônica? A gente talvez falasse um pouquinho sobre políticas públicas. Então, o CRATOD tem se preocupado muito na questão de não só da sociedade, porque você só envolve a sociedade se você também tiver uma articulação boa no município. Ou seja, se você tiver um gestor comprometido, a mesma forma que ela fala para a sociedade civil, a gente tem tentado trazer para o profissional de saúde lá na UBS. É ele que tem que se comprometer, ele tem que ser um profissional que viva o SUS, né? Então, ele tem que entender da política que ele atua. Isso é fundamental para que as coisas aconteçam. Às vezes as pessoas falam, como é que você faz isso? Tem que ser atuante, a gente tem que vivenciar a política, tem que entender do que está fazendo.
não é chegar lá e prescrever medicamento. A gente tem que entender os desafios, tem que vencer esses desafios no território, não adianta dar receita de bolo. A gente tem que saber como trabalhar e como desenvolver o nosso trabalho na ponta. Muito bom, eu fico muito feliz. Eu peço desculpas aí que às vezes entram sons aqui de casa, mas é que fica meio difícil às vezes controlar todo o ambiente, não? Então eu peço desculpas. Isso já é uma, né? Todo mundo já está acostumado agora nessa fase de pandemia, né? Outro dia. Melhor assim, né? Estamos todos em casa, pelo menos aí nos resguardando um pouco até que a gente consiga ter mais segurança, né? Outro dia nós estávamos mudando um pouco de assunto, nós estávamos fazendo do CONED e o Marcelo Ribeiro, que é o nosso presidente, estava lá, de repente a filha dele veio e fica aquela coisa, eu tenho que fazer. Ele falou, minha filha adora aparecer também, então apareceu lá, então eu peço desculpas aí por alguma coisa. E eu acho que nós estamos chegando no final aqui, né, só vou pôr rápido esse do doutor Guilherme, esse que ele postou agora, sobre as leis, né, que podem restringir consumo. Mas o que eu gostaria assim de fechar, o que você, porque para mim como família sempre, né, quando nós estamos fazendo pelo Amor Exigente, justamente por causa disso, eu queria assim, o que vocês diriam, qual tipo de orientação a gente pode dar para a família para que ela não, até adira a esse trabalho de convencimento do seu familiar? Eu não sei, porque todos nós sabemos que o cigarro ele é uma droga, ele causa males, a gente acabou de falar de várias situações. Eu não sei, existe algum tipo de remédio, não é remédio, alguma sugestão que a gente dê para abordar o assunto, já que ele é uma droga que está em tudo quanto é lugar? Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que informação é tudo, né? O que a gente tem trabalhado, e a gente está falando muito de tratamento, a linha de cuidado, mas se você quiser ir para a parte de prevenção, por exemplo, trabalhar rede, família, educação, são várias áreas que a gente tem que atuar e que a gente tem tentado trazer também promoção e prevenção à saúde, né? Então, quando a gente fala disso, isso tudo se baseia em informação. E aí a gente só vai conseguir ter uma mobilização da sociedade quando a gente é informado sobre isso. Então, acho que, às vezes, mais propagandas mesmo, como a CT promove nas redes sociais, nas mídias. Eu brinco que é a mídia do bem, né? Porque, ao mesmo tempo, tem um monte de gente fumando em um monte de lugar, em filme, em novela. Então, é uma coisa que a gente tem que estar extremamente unido, é uma rede extremamente fortalecida. Eu sinto muito isso. É muito bacana, porque quando a gente consegue ter uma conquista, acho que todo mundo vibra junto, né, Mônica? Isso é bem bacana. Então, do ponto de vista da sociedade, é informação, né? Então, do ponto de vista governamental, a gente tenta trazer para as equipes de saúde isso e tenta trazer as parcerias. A gente tem promovido encontros. O ano passado foi com o Amor Exigente, trazendo a questão dos novos produtos, falando sobre narguilé, cigarro eletrônico, o quanto que as pessoas têm crenças que precisam ser desmistificadas, né? Então, as pessoas precisam desconstruir essas crenças de que esses produtos não fazem mal, né? Que é, sim, um tipo de dependência química, que a gente precisa trabalhar mesmo isso na unha, de uma forma mais efetiva e não deixar para lá, não. Né? Eu complementaria dizendo que eu acho que, em relação à questão das famílias, né, eu acho que, primeiro, na etapa da prevenção, né, no que se refere à iniciação, à questão dos jovens, é muito importante, acho que, como a Sandra falou, levar informação, falar sobre esse assunto, né, quer dizer, falar sobre o que está acontecendo hoje, porque hoje a gente tem aí a utilização das redes sociais, né, e obviamente, a indústria com grande interesse comercial nesses produtos sabe usar, muitas vezes, a rede de uma maneira também ali começar a conquistar o seu público. Então, é importante conversar a respeito disso, né, alertar sobre esses produtos, tentar desmistificar um pouco essa ideia de que aquilo
é bacana e que, enfim, né, não tem tanto problema e tal, quer dizer, então acho que é importante estar atento e poder conversar, levar isso, mostrar também para o jovem que às vezes as táticas são as mesmas do passado, né? Aquilo que ele vê hoje, por exemplo, do influenciador digital, né, que é uma pessoa que ele gosta, aparece fumando na festa, não é muito diferente do que fazia com os atores e atrizes no passado, fumando ali em situações glamourosas e tal. E às vezes o pai contar um pouco essa história e falar, olha, eu já vi esse filme, né? Cuidado para não cair nessa, né? Porque muita gente caiu, às vezes até o próprio pai ou a mãe caíram, né? E hoje, depois se tornaram dependentes, viveram todas as dificuldades relacionadas a isso. Então, é importante isso, né? Alertar, né? Do tipo, olha, essas táticas não são novas e estão querendo te pegar, né? Assim como pegaram muita gente da minha geração. E no caso de quem já é fumante, né? Não só ali na iniciação, eu acho que é importante o apoio, a compreensão, porque é uma dependência muito forte, assim como dependência das outras drogas, então não é achar que essa é uma dependência mais simples e que ele continua fumando porque ele quer, não, né? Às vezes é até mais difícil de largar o cigarro do que outras drogas, então é importante ter essa compreensão e não desistir nunca, né? Eu acho que nem o familiar, nem o próprio fumante, porque pode ser que seja difícil, que não tenha conseguido na primeira, na segunda, na terceira tentativa, mas cada tentativa traz um aprendizado, cada nova tentativa te dá mais chances de conseguir, então acho que a gente não tem que desistir, é difícil, tem formas de ter apoio, como a Sandra falou, tem, né, unidade de tratamento, tem hoje alguns medicamentos disponíveis, formas que podem auxiliar esse processo, então se estiver muito difícil sozinho, busca ajuda, mas não desiste, vale a pena, porque acho que o custo que isso tem para a sua saúde, para a sua vida, é realmente muito alto, então acho que essa é a principal mensagem, né? Tentar ser compreensível e, ao mesmo tempo, não desistir. E entender também que tudo é um modelo, né? A criança, o adolescente também, o modelo começa em casa. A gente não fala tanto das outras drogas, eu acho que também tem muita relação com o tabagismo, o alcoolismo, que o modelo é fundamental, né? Os pais têm que se informar, mas o modelo também é fundamental. O exemplo. Eu fumei durante muitos anos, né? E eu parei fazem 8 anos. E foi uma coisa dessas assim. Eu cheguei e falei, eu vou parar e parei. Mas, claro que eu tinha uma série de incentivos para fazer esse momento de parar. Não foi uma coisa muito fácil. Até hoje, quando eu estou do lado de uma pessoa que está fumando, eu confesso que eu sinto aquela memória, né? Memória, como é que chama? Memória... Tem um nome nessa coisa, que ele se sente bem daquela coisa que está, daquela memória, né? Então, isso. Então, é uma coisa muito interessante. Por isso que eu entendo que a informação é uma coisa muito importante. Nós tivemos casos, a Sandra, volta e meia, mostra situações de pessoas que estão em tratamento, se recuperam, como foi o caso do Gabriel Mori também, que fez um tratamento lá com ela. Mas eu sei que tem pessoas que, enquanto estão no tratamento, está tudo bem. Quando acaba o tratamento, ele encontra uma razão para resgatar. Então, eu achei importante que nós estivéssemos falando sobre isso aqui, porque é um reforço, principalmente para as famílias que muitas vezes não entendem que o fato do cara parar de usar droga e continuar usando cigarro não tirou ele da droga, ele só mudou a droga. Então, ela deve ter essa consciência muito grande, né? Mas é isso, eu queria terminar, só queria que vocês falassem alguma coisa para nós fecharmos, que eu até estourei um pouco, mas por razão até que foi um assunto muito legal. Muito obrigado. Pode falar, amor. Tá. Não, eu só queria mais uma vez agradecer também a todo mundo que acompanhou, né? Acho que é sempre bom a gente falar sobre esse assunto, acho que convidar vocês a conhecer também o trabalho da CT, e lá tem muito material também disponível, a gente também, enfim, tem um canal de comunicação direto, quem quiser entrar em contato, agradeço a Mariana, que está aí também, colocou, né, várias coisas dos materiais que a gente mencionou aqui. E diria isso, eu acho que agora a pandemia trouxe aí uma dificuldade, né, da gente ter que se adaptar a novas situações, mostrou a importância da saúde, como tudo pode mudar de repente, né, e eu acho que mais do que nunca é um momento para a gente refletir e tentar cuidar da gente mesmo, da nossa saúde, da nossa família. Então, acho que
é um período que traz, sim, insegurança, ansiedade, mas, ao mesmo tempo, traz a oportunidade de reflexão e de mudança. Então, acho que vamos usar isso com sabedoria, né, e tentar alcançar aí o que a gente tem como desafio na vida e tentar sempre melhorar. Acho que a pandemia pode trazer isso também, uma chance da gente olhar de novo para a gente mesmo e tentar buscar a saúde no melhor nível possível. O que eu poderia dizer depois disso, além do autoconhecimento, da gente olhar para a gente mesmo, que acho que isso é o princípio até do tratamento das dependências químicas, né? Entender o que te traz, o que te promove a questão do uso, inclusive, mas o quanto, durante essa pandemia, a gente observa o quanto o SUS é um programa e o quanto o Ministério precisa fortalecer esse que é o maior programa que a gente tem aqui no Brasil, eu acho. O quanto a gente depende do SUS e a gente tem diminuído cada vez mais os recursos para esse sistema único de saúde que privilegia a todos, sem exceção, né? Do pobre ao rico. Às vezes as pessoas associam muito o SUS com a população mais carente, muito pelo contrário. A gente deu um show agora, né, na questão do Covid. Então, eu espero mesmo, de coração, que depois disso a gente repense realmente lá em cima, né, a questão do financiamento de equipes, né, o quanto a gente está desprovido e a gente precisa repensar realmente a questão do financiamento, os recursos que são oriundos do Ministério em relação ao Estado, ao município, fortalecendo as equipes que são fundamentais para que a coisa aconteça, gente. Então, eu vou sempre lutar e pedir por um SUS melhor, né? A gente tem se fortalecido porque a gente tem uns profissionais de saúde muito guerreiros, né? Que têm enfrentado a pandemia na linha de frente, né? Eu sou uma delas, que apesar da coordenação, também segurei a onda, muita coisa ali na linha de frente. Então, eu espero, sim, que a gente refaça e reflita tudo isso que a gente tem enfrentado aí durante a pandemia. Queria agradecer a Amor Exigente, a Mônica, que é uma grande parceira sempre, né? Eu devo muito a elas, a SCT, ela sabe disso. Eu sou uma grande fã delas, né? Eu brinco que eu sou cria, né, Mônica? Mas cria. Não, a gente fica muito, muito feliz. A gente que agradece também, Sandra. Teu trabalho tem sido importantíssimo aqui em São Paulo e acho que realmente unir esforços é o que a gente mais precisa fazer. E agradecer ao Ronaldo de trazer essa live hoje, porque durante a pandemia a gente está com tanto problema, tanta coisa para resolver, capacitação, credenciamento de serviço, dispensação farmacêutica, que a gente acaba não conseguindo até fazer uma ação mais efetiva. Mas obrigada pela tarde, acho que foi fundamental a informação para a rede, e eu espero que a gente faça mais lives sobre isso. Faremos. Amanhã é um dia muito importante, né? O Dia Nacional do Combate ao Fumo, né? Seria isso. Eu nunca sei qual. Cada um dá um nome, mas para mim é o Dia Nacional do Combate ao Fumo. E eu só tenho a agradecer da oportunidade de estar com duas pessoas que nem vocês. Agradecer a Mônica da CT por estar conosco aqui. Você sabe que fora isso, eu tenho que falar, eu sou um cara meio informal. Tem o Thiago, que trabalha com a gente no Amor Exigente, coordenador. Ele é o fã número 1 da CT. Que bom! O Thiago está sempre ali. Ele está sempre passando material, elogiando. Realmente, o material de vocês é sempre muito interessante. Eu agradeço mesmo e agradeço ao Thiago por estar sempre incentivando isso. E a Sandrinha, querida, nós aí, tantas coisas juntas já, tantos trabalhos juntos, é uma alegria muito grande estar com você. Agradeço a Deise Tavares, que é a coordenadora do grupo Amor Exigente da Cidade Ademar também, que está com a gente aqui, provavelmente no backstage, e pelo apoio que ela deu para fazer essa live, porque, afinal de contas, o objetivo é sempre trazer informação para a comunidade, né? O Amor Exigente é um grupo de autoajuda maravilhoso e que precisa de informação para sobreviver. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Obrigada, viu? Obrigada, boa tarde.
Obrigado, Mônica, e vamos para a próxima. A Sandra deu a ideia, já vamos pensar numa próxima, hein? Combinado Beleza, mesmo? estamos aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Então tá bom, tchau, Valeu, abração para Thiago. você. Tchau. O Thiago não podia deixar de estar aí, ó. Valeu, obrigada. Um abraço, tchau, tchau.